Meu nome é Taylor Parker e tenho 34 anos. Mandei uma mensagem para o grupo da minha família do aeroporto. Meu voo pousa às 13 horas. Alguém pode me buscar? Eu estava voltando de uma cirurgia cerebral em Houston, um procedimento arriscado para remover um tumor benigno que estava pressionando o meu nervo óptico. Minha mãe respondeu imediatamente: estamos muito ocupados hoje. É só chamar um Uber. Minha irmã Jéssica acrescentou: por que você nunca planeja com antecedência? Encarei meu celular, ainda tonta por causa do remédio, e digitei: ok. O que eles não sabiam era que outra pessoa já tinha visto minha mensagem, alguém que estava acompanhando minha cirurgia a 3.200 quilômetros de distância. Quando minha família descobriu quem realmente me buscou naquele dia, meu telefone explodiu com 48 chamadas perdidas em apenas uma hora. Mas o que aconteceu no casamento da minha irmã, uma semana depois? Foi aí que tudo mudou para sempre. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Aqui em Seattle são 15 horas, e eu adoraria saber que horas são aí onde você está. Deixe-me levá-lo de volta a 3 meses antes daquela mensagem no aeroporto. As dores de cabeça começaram em janeiro. No início, atribuía-as aos longos turnos na ala de oncologia pediátrica. Jornadas de 12 horas cuidando de crianças com câncer esgotam qualquer um. Mas quando minha visão começou a ficar turva durante a inserção de um catéter intravenoso crítico, eu soube que algo estava muito errado. A ressonância magnética revelou um meningioma, um tumor cerebral benigno, mas sua localização o tornava incrivelmente perigoso. Ele estava pressionando meu nervo óptico, ameaçando causar cegueira permanente se não fosse tratado. Meu neurologista em Seattle me encaminhou ao Dr. Martinez em Houston, um dos únicos 3 cirurgiões no país capazes de realizar o delicado procedimento. Você precisará de alguém com você, disse o Dr. Martinez durante nossa consulta por vídeo. A recuperação é intensa, no mínimo 2 semanas em Houston, e você não pode viajar de avião sozinha depois disso. Eu o assegurei de que teria apoio. Essa foi a minha primeira mentira. Na noite anterior ao meu voo para Houston, postei no nosso grupo de família: a cirurgia está marcada para 15 de março. Estarei no hospital metodista se alguém quiser me visitar. Minha mãe respondeu com um emoji de joinha. Jéssica não respondeu. Minha prima Beth escreveu, enviando orações. Ninguém se ofereceu para vir. Passei 2 semanas sozinha naquele quarto de hospital em Houston. As enfermeiras ficaram com tanta pena de mim que se revezaram para almoçar no meu quarto, fingindo que precisavam de um lugar tranquilo para fazer uma pausa. Uma enfermeira, Maria, segurou minha mão quando acordei da cirurgia, desorientada e apavorada. Onde está sua família, querida? Ela perguntou gentilmente. Eles estão ocupados, sussurrei, a desculpa automática, mesmo sob o efeito da anestesia. Maria apertou minha mão com mais força. Ela já tinha visto isso antes, o membro da família esquecido, aquele cujas emergências nunca eram realmente urgentes o suficiente. Naquele dia, ela ficou 1 hora a mais depois do seu turno, simplesmente sentada comigo enquanto eu chorava. O tumor foi removido com sucesso. Minha visão foi salva. Mas deitada naquela cama de hospital, percebi que algo mais precisava ser cortado da minha vida. Eu só não sabia ainda que o universo estava prestes a me entregar o bisturi. Minha alta hospitalar foi dia 29 de março. Foi nesse dia que enviei a mensagem que mudaria tudo. Você precisa entender o que significa ser a decepção da família. Isso se torna parte da sua identidade antes mesmo de você perceber. Na família Parker, eu era o exemplo de advertência que minha mãe contava nos brunches. A Jéssica acaba de conseguir outra promoção, a mãe dizia radiante para o clube do livro. E a Taylor, bem, a Taylor ainda está no hospital. O jeito como ela disse o hospital é como se fosse uma sentença de prisão em vez de uma carreira. A hierarquia foi estabelecida cedo. Jéssica era filha predileta, seguiu carreira em marketing, casou-se bem na primeira tentativa e comprou uma casa aos 25 anos. Fui eu quem desperdiçou a inteligência dela na enfermagem, casei com um homem que me trocou pela instrutora de crossfit dele e voltei a morar em um apartamento de 1 quarto aos 32 anos. Você sempre foi muito boazinha, disse minha mãe quando contei sobre o divórcio. A Jéssica jamais deixaria um homem pisar nela desse jeito. O que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que o primeiro casamento de Jéssica terminou porque ela o traiu com o chefe.
Mas Jéssica controlava a narrativa, e eu estava cansado demais para contestá-la. Nos jantares em família, eu me sentava à mesa das crianças até os 30 anos. Precisamos de espaço para os casais de verdade, explicou a mãe, apontando para Jéssica e o namorado que ela tinha naquele mês. Mesmo depois de anos na faculdade de enfermagem, mesmo depois de me tornar enfermeira-chefe da minha unidade, eu ainda era enfermeira solteira que não conseguia manter um namorado. A situação financeira era ainda pior. Eu havia emprestado $15.000 para Jéssica ao longo dos anos, $5.000 para sua viagem emergencial a cabo depois do divórcio e $10.000 para seu casamento com Robert. É o que a família faz, disse minha mãe quando hesitei. Jéssica faria o mesmo por você. Só que Jéssica nunca precisou, porque eu nunca pedi nada. Nem dinheiro, nem tempo, nem mesmo uma carona do aeroporto depois da cirurgia no cérebro. A última vez que pedi ajuda foi há 2 anos, quando meu ex-marido esvaziou nossa conta conjunta. Eu precisava de $500 para o aluguel. Resposta da mãe: talvez isso te ensine a ser mais cuidadosa com os homens. Então, quando mandei mensagem para o grupo da família de Houston, eu já sabia o que ia acontecer. Só precisava ver mais uma vez para confirmar que nada tinha mudado, que eu continuava invisível. Eu estava enganado. Algo havia mudado. Alguém estava observando. 29 de março, 11h47. Eu estava sentada no aeroporto de Houston, com os papéis da alta no colo, e o local da cirurgia ainda latejava apesar dos analgésicos. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o grupo de bate-papo da família. Meu voo aterrissa em Seattle às 13 horas. Alguém pode me buscar? Acabei de fazer uma cirurgia e não posso dirigir. Os indicadores de digitação apareceram imediatamente. A mãe em primeiro lugar, estamos muito ocupadas hoje. É só chamar um Uber. Então Jéssica disse, por que você nunca planeja com antecedência? Robert e eu passamos o dia todo nos preparativos do casamento. Minha prima Beth, quem me dera, mas as crianças têm futebol. Tio Jim, trabalhando. 17 membros da família naquele chat. 17 pessoas que moravam a 20 minutos do aeroporto de SeaTac. 17 variações do número. Fiquei olhando para a tela, esperando que alguém, qualquer pessoa, reconsiderasse, perguntasse como tinha sido a cirurgia, ou ao menos reconhecesse que eu tinha passado por uma cirurgia no cérebro. Em vez disso, Jéssica enviou uma foto de arranjos de mesa para casamento. Qual vocês preferem, as rosas ou as peonias? As respostas chegaram aos montes. Todos tinham uma opinião sobre flores. Ninguém tinha uma pergunta sobre o meu tumor. Digitei, ok. Então desliguei meu celular. A comissária de bordo me ajudou a encontrar meu assento, percebendo minha pulseira de identificação médica e meu andar instável. Alguém vai te encontrar em Seattle, querida? Perguntou ela, preocupada. Sim, eu disse. Alguém está. Eu não sabia o quão verdadeira era essa afirmação. Durante o voo, cochilei intermitentemente, com sonhos se misturando a lembranças, a vez em que levei Jéssica ao aeroporto às 4 horas da manhã para sua lua de mel, o fim de semana que passei montando móveis para o novo apartamento da minha mãe, as inúmeras emergências familiares em que eu era o primeiro a chegar, o último a sair, aquele que nunca precisava de reciprocidade. Quando começamos a descer em direção a Seattle, liguei meu celular novamente. 43 novas mensagens no chat da família, todas sobre flores para casamento e opções de buffet. Nenhuma como foi seu voo, ou espero que você esteja se sentindo melhor. Rolei a página até encontrar meu pedido de carona. Estava lá, ignorado, como um fóssil do meu valor para eles. O avião pousou às 12h58. Caminhei lentamente em direção à área de recolha de bagagens, cada passo exigindo um esforço. Foi então que o vi parado perto da escada rolante, segurando uma placa com meu nome. David Shen, CEO do Hospital St. Mary's, o chefe do meu chefe, voou de São Francisco só para me buscar. Antes de contar o que aconteceu naquele aeroporto, você precisa entender o que eu estava prestes a perder se continuasse deixando minha família me tratar como um fantasma. O dinheiro era só a ponta do iceberg. Aqueles $15.000 que eu dei para Jéssica eram o valor da entrada da minha casa, acumulado ao longo de 5 anos trabalhando em turnos duplos. Sempre que ela precisava de alguma coisa, eu gastava todas as minhas economias.
A família em primeiro lugar, minha mãe sempre dizia, mas só quando se tratava da Jéssica. 3 meses antes da minha cirurgia, Jéssica ligou chorando. O local do casamento quer o depósito agora ou perdemos tudo. O dinheiro do Robert está investido. Sem hesitar, transferi $10.000. Ela havia prometido me pagar de volta depois do casamento. Nós dois sabíamos que ela não faria isso. Mas o rombo financeiro não era nada comparado ao que estava fazendo com a minha alma. Comecei a recusar convites de colegas de trabalho porque não conseguia retribuir. Meu dinheiro ia para a família. Eu parei de namorar porque como você explica que sua família te trata como um caixa eletrônico a quem nem sequer agradece? A pior parte foi como isso afetou meu trabalho. As crianças na ala de oncologia conseguiam sentir minha tristeza. Lily, de 7 anos, que luta contra a leucemia com mais serenidade do que a maioria dos adultos, me perguntou um dia, Senhorita Taylor, por que a senhora está sempre triste? Alguém magoou seus sentimentos? Como explicar a uma criança em fase terminal que sim, alguém feriu seus sentimentos e isso acontece todos os dias e que essas pessoas são justamente as que deveriam amá-la mais? Minha supervisora, Nancy, me chamou para conversar em particular na semana anterior à cirurgia. Taylor, você é a melhor enfermeira que temos, mas ultimamente você parece debilitada, como se alguém estivesse apagando sua luz aos poucos. Ela tinha razão. Cada reunião familiar em que eu era relegada à mesa das crianças, cada mensagem ignorada, cada favor que só funcionava em uma direção, tudo isso era uma pequena morte. Eu estava desaparecendo aos poucos, um pequeno deslize de cada vez. O ponto de ruptura aconteceu quando a mãe publicou no Facebook, tão orgulhosa da minha filha bem-sucedida, Jéssica. Planejando o casamento enquanto arrasa no trabalho. Nos comentários, alguém perguntou sobre a outra filha dela. A mãe respondeu, a Taylor está bem. Ela trabalha na área da saúde. Noan Taylor é incrível com crianças com câncer. Noan Taylor acabou de ser nomeada enfermeira-chefe. Apenas ambém ia na área da saúde. Como se eu fosse uma nota de rodapé na história da minha própria família. Foi nisso que pensei quando vi David Shane no aeroporto. Eu estava pronta para desaparecer completamente. Não fazia ideia de que ele estava prestes a me tornar impossível de ignorar. Na manhã da minha cirurgia, algo se quebrou dentro de mim, algo que não tinha nada a ver com o tumor. Lily, minha paciente favorita, tinha feito um cartão para mim. Dentro, com uma letra trêmula, ela escreveu, melhore logo, Senhorita Taylor. Você é a única que não finge estar feliz. Isso me faz sentir que às vezes é normal ter medo. Uma criança de 7 anos, paciente com câncer, estava me consolando. Ela viu que minha família se recusava a ver, que eu estava me afogando na indiferença deles. Naquele dia, Nancy me encontrou chorando no depósito de materiais. Taylor, o que está realmente acontecendo? E não diga que você está bem. Minha família nem sabe que eu existo, a menos que precisem de alguma coisa, sussurrei. Vou fazer uma cirurgia no cérebro semana que vem, e a única preocupação da minha mãe era se eu voltaria a tempo de ajudar com as lembrancinhas do casamento da Jéssica. Nancy me abraçou enquanto eu soluçava. Sabe qual é a parte mais difícil de ser cuidadora? Disse ela. Nós nos dedicamos tanto aos outros que nos esquecemos de que também merecemos cuidados. Naquela noite, tomei uma decisão. Depois da cirurgia, as coisas iriam mudar. Ou minha família me enxergaria de verdade, ou eu pararia de enxergá-los. Eu não podia continuar vivendo como o fantasma deles. Mas velhos hábitos são difíceis de morrer. Mesmo enquanto me levavam para a sala de cirurgia, eu pensava no casamento da Jéssica, em como eu precisaria estar recuperada a tempo de ajudar, em como minha mãe ficaria decepcionada se eu não pudesse cumprir minhas funções como assistente invisível. O Dr. Martinez percebeu meu desconforto. Taylor, sua pressão arterial está subindo. O que está acontecendo? Estou preocupado em decepcionar as pessoas, admiti. Ele olhou para mim com tanta gentileza. Você está prestes a fazer uma cirurgia no cérebro. A única pessoa com quem você precisa se preocupar é você mesma. Se ao menos fosse tão simples. Durante minha recuperação, tive muito tempo para pensar. Passar 14 dias em um leito de hospital sem receber visitas proporciona clareza.
Percebi que estava tão focado em conquistar o amor da minha família que me esqueci de algo crucial: o amor não deve ser conquistado, mas sim dado. Quando enviei aquela mensagem para o aeroporto, pensei que estava dando a eles uma última chance. O que eu não percebi foi que outra pessoa estava observando o desenrolar da minha história, alguém que entendia que as melhores enfermeiras costumam ser as piores em pedir ajuda. Alguém que estava prestes a mudar tudo. O grupo de bate-papo da família era onde encenávamos nossa versão do amor. Era teatro, e todos sabiam seus papéis. 29 de março, 11h47. Digitei com cuidado, cada palavra escolhida deliberadamente. Meu voo aterrissa em Seattle às 13 horas. Alguém pode me buscar? Acabei de fazer uma cirurgia e não posso dirigir. A resposta da mãe foi imediata, como se ela estivesse esperando. Estamos muito ocupados hoje. É só chamar um Uber. Jéssica respondeu em segundos. Por que você nunca planeja nada com antecedência? Então começou o linchamento em massa. Tia Carol, você sabe que é sábado, né? Prima Beth, as crianças têm futebol. Tio Jim, trabalhando. Jéssica repete, sempre se fazendo de vítima, Taylor. Mãe, temos preparativos para o casamento o dia todo. Você sabia disso? As mensagens chegavam rapidamente. Cada uma delas, uma pequena lâmina. Eu via as mensagens se acumularem, 17 membros da família encontrando 17 maneiras diferentes de dizer que eu não importava. Então Jéssica enviou a foto. Qual arranjo de mesa é melhor? O chat explodiu em opiniões. De repente, todos tinham tempo para digitar parágrafos sobre rosas versus peonias. Mamãe escreveu uma dissertação sobre teoria das cores. Tia Carol compartilhou pastas do Pinterest. Rolei a tela para cima até encontrar minha mensagem. Ela estava lá, abandonada, como se eu tivesse perguntado sobre o tempo em vez de implorar por ajuda após uma cirurgia no cérebro. Digitei, ok. Jéssica respondeu imediatamente, não seja passivo-agressivo. A mãe acrescentou, todos nós temos responsabilidades, Taylor. Foi então que reparei em algo. 3 pontos apareceram e desapareceram na parte inferior do meu ecrã. Alguém estava digitando e apagando. Digitando e apagando. Isso durou 1 minuto inteiro. Finalmente, apareceu uma mensagem privada, não de um familiar, mas de David Shen. Vi sua mensagem. A Nancy me encaminhou o grupo de bate-papo porque estava preocupada. Já estou em SeaTac, portão B7. Não pegue um Uber. Encarei a mensagem, confusa. David Shen estava em São Francisco. Como ele poderia estar em SeaTac? Outra mensagem, voei para cá esta manhã. Ninguém deveria ficar sozinho depois de uma cirurgia no cérebro, especialmente alguém que passa os dias cuidando de crianças doentes. De volta ao chat da família, Jéssica havia publicado uma enquete sobre cores de guardanapos. 17 votos em 30 segundos. Desliguei meu celular e caminhei em direção ao portão. Atrás de mim, as enfermeiras de Houston acenaram em despedida. Maria gritou, é melhor que alguém esteja cuidando de você em Seattle. Alguém estava lá, só que não era quem ninguém esperava. Ao embarcar, eu não sabia que David vinha acompanhando minha situação há meses. Eu não sabia da oportunidade que ele estava prestes a me oferecer. Com certeza eu não imaginava que minha família ligaria 48 vezes em 1 hora. Se você já se sentiu invisível para sua própria família, escreva visto nos comentários. Eu leio todos eles, e suas histórias ajudam outras pessoas a saberem que não estão sozinhas. E você, o que teria feito na minha situação? Teria ficado quieto e pegado o Uber, ou teria confrontado a pessoa ali mesmo no grupo de bate-papo? Deixe sua resposta nos comentários. Às vezes, as pessoas que mais deveriam nos amar são as que menos nos veem. Mas eis o que aprendi naquele dia no aeroporto: às vezes, a ajuda vem dos lugares mais inesperados. Agora, deixe-me dizer quem estava esperando no portão B7. David Shen estava parado na área de recolha de bagagens segurando uma placa escrita à mão com meu nome, como um motorista esperando por um VIP. O CEO de um sistema hospitalar avaliado em 2 bilhões de dólares fez um cartaz com uma caneta Sharpie e papel de impressora. Taylor, disse-lhe simplesmente. Como você está se sentindo?
Comecei a dizer tudo bem àquela resposta automática, mas algo em seus olhos me deteve. Sinceramente, parece que alguém enfiou um boleador de melão na minha cabeça. Ele sorriu. Essa é a primeira coisa sincera que ouço você dizer sobre si mesmo em 3 anos. Ele pegou minha bolsa antes que eu pudesse protestar, e a outra mão repousou delicadamente em meu cotovelo enquanto eu cambaleava levemente. A Nancy tem me mantido informada. 2 semanas sozinha em Houston. Isso é inaceitável. Minha família estava ocupada, eu disse, a desculpa automática. Eu li a conversa em grupo, disse-lhe baixinho. A Nancy me mostrou. Os arranjos de mesa do casamento não são mais importantes do que uma cirurgia no cérebro. Ele tinha providenciado tudo. Um carro executivo esperava do lado de fora, abastecido com minha água de cocô favorita e o analgésico exato que me haviam receitado. Ele até trouxe um travesseiro para minha cabeça. Como você sabia? Liguei para o seu cirurgião, Dr. Martinez. Fizemos residência juntos. Ele me contou sobre a gentil enfermeira cuja família nunca apareceu. Durante o trajeto, David explicou que vinha observando meu trabalho há meses, como eu ficava até tarde com crianças assustadas, como aprendi espanhol para confortar as famílias, o fundo que eu havia criado secretamente para famílias que não tinham condições de pagar o estacionamento do hospital. Você dá tudo a todos, disse ele. Mas quem cuida de você? Eu cuido de mim mesma, eu disse. Não, corrigiu ele. Você sobrevive sozinho. Há uma diferença. Quando chegamos ao meu apartamento, ele já havia providenciado uma enfermeira para me visitar diariamente. Minha geladeira estava abastecida. Flores frescas enfeitavam minha bancada com um bilhete, da ala pediátrica. Lily insistiu em girassóis. Isso é demais, protestei. É isso que uma família deve fazer, disse ele. Família de verdade, aquela que você escolhe. Ao sair, ele mencionou algo sobre mudanças que estavam por vir no hospital, oportunidades de crescimento. Mas o analgésico estava fazendo efeito, e as palavras dele pareciam distantes, como em um sonho. Só fui verificar meu celular na manhã seguinte. 48 chamadas perdidas, 17 mensagens de voz, 132 mensagens de texto. Eles descobriram quem me deu carona. Na manhã seguinte, em meio à névoa dos analgésicos, notei um envelope que David havia deixado na minha mesa de centro. Abra quando se sentir melhor, estava escrito na embalagem com sua caligrafia cuidadosa. Deixei de lado e verifiquei meu telefone. O grupo de bate-papo da família explodiu. Mãe, por que David Shen estava no aeroporto? Jéssica, o David Shen? O bilionário. Tia Carol, como você o conhece? Mãe, Taylor, me ligue imediatamente. Jéssica, que vergonha. Meu chefe sabe quem ele é. As mensagens não paravam de chegar. De repente, todos se lembraram que eu existia. Mas foi uma mensagem privada de David que me chamou a atenção. Reunião do conselho na próxima quinta-feira. Algumas mudanças estão a caminho. Descanse bem. Você precisa estar com a cabeça fria. Eu não entendi o que ele quis dizer. Ainda não. Naquela tarde, Nancy ligou. Então, David Shen voou pessoalmente até Seattle para te buscar. Não é nada demais, eu disse. Taylor, ele cancelou uma reunião com o governador para conseguir falar com você. Isso não é pouca coisa. Pensei no envelope em cima da minha mesa de centro, na maneira como David tinha dito a oportunidades de crescimento, em como a voz de Nancy soava estranha, como se ela soubesse algo que eu não sabia. Nancy, o que está acontecendo? Apenas descanse, disse ela. Mas Taylor, essa coisa que você vem fazendo, se diminuir para que os outros se sintam importantes, acaba agora. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava, coisas estranhas continuaram acontecendo. Nosso diretor médico ligou para saber pessoalmente como eu estava. O chefe de RH enviou flores. Pessoas que nunca tinham reconhecido minha existência de repente sabiam meu nome. Jéssica mandou uma mensagem privada. Robert disse que David Shen está reestruturando todo o sistema hospitalar. Foi por isso que ele te buscou? Eu não respondi. Eu estava ocupado demais olhando para o envelope. No terceiro dia, finalmente consegui abrir.
Dentro havia uma única folha de papel com o timbre da Saint-Emeries. A frase aguardando a aprovação do conselho estava carimbada no topo. O título abaixo fez minhas mãos tremerem. Mas estou me adiantando. Primeiro veio o casamento de Jéssica. Mamãe ligou naquela noite. Sua voz estava diferente e mais suave. Taylor, querida, como você está se sentindo? Querida. Ela não me chamava assim há anos. Estou bem, mãe. Sobre o casamento da semana que vem, reorganizamos os lugares. Agora você ficará na mesa principal. Depois de 34 anos na mesa das crianças, de repente eu era digno da sessão dos adultos. O que mudou? Perguntei. Nada, disse ela muito depressa. A família deve sentar-se junta. As 48 chamadas perdidas ocorreram em apenas 1 hora. Vi meu telefone acender com as notificações, cada toque mais frenético que o anterior. A mãe ligou 17 vezes. A Jéssica ligou 15 vezes. Até parentes que não falavam comigo há anos de repente se lembraram do meu número. As mensagens de voz contavam a história. Mãe, ligue para o número 1, Taylor, me liga de volta. Mãe, quinta ligação, porque David Shane estava no aeroporto. Como você o conhece? Jéssica, ligue para a terceira ligação, Taylor, isto é sério. A empresa de Robert está tentando conquistar os clientes de Shane. Mãe, ligue para o 12, que vergonha. O que você disse a ele sobre nós? Jéssica, chamada número 10, você não está atendendo de propósito. Que infantilidade. Mãe, chamada número 17, como você pôde nos envergonhar assim? As mensagens de texto eram piores. O grupo de bate-papo da família havia se transformado em uma sala de interrogatório digital. Jéssica, Taylor está fazendo isso para chamar a atenção. Tia Carol, ela provavelmente exagerou na cirurgia para conseguir simpatia. Mãe, ela sempre foi dramática. Então alguém pesquisou David Shane no Google da maneira correta. Tio Jim, nossa. O patrimônio líquido dele é de 500 milhões. Jéssica, ele é dono de 12 hospitais. Mãe, Taylor, querida, você está bem? Estávamos tão preocupados. A mudança foi instantânea. De repente, eu era querida de novo. De repente, eles ficaram preocupados. Jéssica mandou uma mensagem privada, ele é solteiro? Você poderia nos apresentar no casamento? Mamãe ligou de novo, dessa vez deixando uma mensagem diferente. Taylor, querida, estive pensando. Você devia levar o David como seu acompanhante para o casamento. Adoraríamos conhecê-lo direito. Meu acompanhante. Depois de 3 anos ouvindo que eu não podia levar acompanhantes porque a festa seria pequena, de repente havia espaço. Mas a mensagem mais reveladora veio de Robert, o noivo de Jéssica, que nunca havia me mandado mensagem antes. Taylor, precisamos conversar sobre David Shane. Meu escritório adoraria entrar em contato. Família ajuda família, não é? Família ajuda família, a mesma frase que minha mãe usou quando dei minhas economias para Jéssica. A mesma frase que nunca foi revertida. Desliguei meu celular e olhei para o envelope que David havia enviado. Abra quando se sentir melhor. Ainda não, mas em breve. O casamento seria em 5 dias. A família que havia ignorado minha cirurgia cerebral agora estava desesperada por minha atenção. Eles pensavam que entendiam o poder porque Davi tinha dinheiro. Eles não tinham ideia do tipo de poder que realmente estava em jogo e definitivamente não sabiam o que aconteceria quando David entrasse naquele salão de baile. O salão de baile do Fairmont Olympic Hotel brilhava com a visão de perfeição de Jéssica, 200 convidados, um quarteto de cordas e arranjos de mesa que custavam mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Sentei-me à mesa principal, minha recente promoção da sessão infantil, uma tentativa transparente de me manter por perto. Taylor, onde está seu amigo? Sussurrou a mãe, procurando David com o olhar. Ele não conseguiu vir, eu disse. Seu rosto se fechou. Jéssica me lançou um olhar de puro veneno do seu trono de noiva. A recepção estava em pleno andamento quando aconteceu. Mamãe se levantou, taça de champanhe na mão, e tomou o microfone. Quero fazer um brinde à minha linda filha, Jéssica, começou ela.
Ela é tudo o que uma mãe poderia desejar, bem-sucedida, brilhante e prestes a se tornar sócia da empresa onde trabalha. A multidão murmurou em aprovação. Então minha mãe se virou para mim. E claro, tem a Taylor. Ela trabalha na área da saúde. Uma pausa. Aquela pausa condenatória. É tão importante ter expectativas realistas na vida, continuou minha mãe, olhando diretamente para mim. Nem todo mundo pode ser uma Jéssica. Algumas pessoas nasceram para coisas mais simples. A sala estava em silêncio. 200 pessoas assistiram à minha humilhação. Taylor, disse minha mãe, com a voz ecoando pelo salão de baile. Você precisa se mexer. O sócio do Robert precisa do seu lugar. Você entende, não é? A família faz sacrifícios. O sócio de Robert, um completo estranho, era mais importante do que a filha que havia pago parte do casamento. Levantei-me, com as pernas tremendo. Não por causa da recuperação da cirurgia, mas de raiva. Claro, respondi baixinho. Para onde você quer que eu vá? Jéssica riu. Há um lugar na mesa 12 com os acompanhantes. A mesa dos acompanhantes. Depois de tudo, eu estava sendo publicamente rebaixada ao purgatório dos casamentos. Enquanto eu atravessava o salão de baile, 200 pares de olhos seguiam minha caminhada da vergonha. Alguém abriu a porta principal. David Shen entrou, vestindo um smoking que provavelmente custou mais do que os arranjos de mesa do casamento. A sala pareceu mudar. Sussurros percorreram a multidão. É David Shen, o CEO do hospital? Ele caminhou diretamente até mim, ignorando todos os outros. Desculpem o atraso, disse-lhe em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. A reunião do conselho se estendeu. Tínhamos algo importante para anunciar. Mamãe correu até ela, com o rosto demonstrando uma mistura de emoções. Senhor Shen, estamos muito honrados com a sua presença. David olhou para ela friamente. Estou aqui por causa da Taylor. Somente pela Taylor. Então ele se virou para a sala e sorriu. Na verdade, o momento é perfeito. Tenho um anúncio a fazer. Você já foi humilhado, por familiares em um evento público. Você não está sozinho, Compartilhe sua história nos comentários. Isso ajuda outras pessoas a se curarem. E se você se identifica com isso, por favor, inscreva-se no canal. Estamos construindo uma comunidade de sobreviventes aqui, pessoas que entendem que, às vezes, a família que você escolhe é mais importante do que a família em que você nasce. O que David disse em seguida mudou tudo. Mas primeiro, preciso que você entenda o poder do que aconteceu naquele salão de baile. Não apenas para mim, mas para todos que já se sentiram diminuídos por aqueles que deveriam apoiá-los. Antes que David pudesse falar, a mãe tomou o microfone de volta, seu desespero mal disfarçado de entusiasmo. Pessoal, somos muito abençoados por termos filhas tão bem-sucedidas, disse ela, dirigindo-se à plateia. Jéssica, como vocês sabem, está arrasando no marketing. E Taylor, bem, nem todo mundo pode ser excepcional. Ela se esforça ao máximo com seu pequeno trabalho de enfermagem. Um pequeno emprego de enfermagem. As palavras pairaram no ar como veneno. Jéssica se levantou, radiante em seu vestido de grife. Mamãe tem razão. Quer dizer, a Taylor é um doce, mas ela nunca entendeu o que é ambição. Lembra quando ela se divorciou? Ela riu. Ela nem lutou por pensão alimentícia. Zero instinto assassino. A multidão riu nervosamente. Aquilo não era um brinde. Era uma execução pública. Robert concordou. É por isso que eu e a Jéssica nos damos tão bem. Nós dois somos alfas. Sem ofensas, Taylor, mas você é mais do tipo que dá apoio. Personagem de apoio. Como se eu fosse um NPC na minha própria vida. A mãe pegou o microfone novamente. Ao contrário de Jéssica, algumas pessoas nunca aprendem a planejar suas vidas direito. Semana passada mesmo, Taylor não conseguiu nem providenciar uma carona do aeroporto depois de um procedimento simples. Procedimento simples. Cirurgia cerebral reduzida a um mero incômodo. Ela esperava que largássemos tudo, continuou a mãe, empolgando-se com o assunto.
No dia dos preparativos para o casamento da Jéssica. Dá para acreditar? Nenhuma consideração pelos outros? David deu um passo à frente, mas eu toquei em seu braço. Ainda não. Jéssica pegou o microfone. A Taylor sempre foi o peso morto da família. Lembram do Natal, quando ela apareceu chorando por causa do divórcio? Que decepção! Ou quando ela pediu dinheiro emprestado para o aluguel, tipo, dá um jeito na sua vida. Sabe, eu nunca tinha pedido dinheiro emprestado para pagar o aluguel. Eu tinha dado dinheiro para Jéssica, mas a verdade não importava. Isso era tudo encenação. Ela ainda se senta à mesa das crianças nos eventos familiares, e o Jéssica. 34 anos, mas, honestamente, onde mais ela se encaixaria? A multidão estava desconfortável. Até eles perceberam que aquilo tinha ido longe demais. A mãe deu o golpe final. Nós amamos a Taylor, é claro, mas amar significa ser honesto. Ela é um exemplo do que acontece quando você não a almeja o suficiente. Foi então que David Shane pegou o microfone. A sala ficou completamente em silêncio. Uma perspectiva interessante, disse ele, com a voz ecoando por todo o salão de baile. Eu tenho uma diferente. David Shane dominava a sala com a autoridade tranquila de alguém que nunca precisou levantar a voz para ser ouvido. Sou David Shane, CEO do St. Mary's Health System, começou ele. Estou aqui esta noite por um único motivo, celebrar Taylor Parker. O rosto da mãe empalideceu. O sorriso de Jéssica congelou. Há 3 horas, nosso conselho aprovou por unanimidade uma nomeação histórica. Taylor Parker é agora a diretora de enfermagem mais jovem nos 150 anos de história do nosso hospital. Ouviram-se exclamações de espanto pelo salão de baile. O salário dela, continuou David, olhando nos olhos da mãe, é de $250 mil por ano, com todos os benefícios e um bônus de contratação que não vou revelar em público. Jéssica deixou cair sua taça de champanhe. Ela se estilhaçou no chão de mármore. Mas deixe-me dizer o que realmente importa, disse David, com a voz embargada. No mês passado, Taylor passou 17 horas seguidas com uma criança em fase terminal, sem nunca se afastar dela. Ela aprendeu 4 idiomas para confortar as famílias dos pacientes. Ela criou um fundo com o próprio dinheiro para ajudar os pais a terem condições de ficar perto de seus filhos doentes. Ele se virou para olhar diretamente para a mãe. Aquele pequeno emprego de enfermagem que você mencionou. Taylor dirige um departamento com 200 enfermeiras. Ela administra um orçamento de $15 milhões por ano. Ela já publicou artigos em 3 revistas médicas. O rosto de Robert ficou vermelho. Seu escritório de advocacia vinha cortejando St. Mary's há anos. O pequeno procedimento que ela fez à voz de David tornou-se gélida. Uma cirurgia no cérebro. Um tumor que poderia tê-la matado. Ela passou por isso sozinha porque sua família estava muito ocupada com os arranjos de mesa do casamento. A sala ficou paralisada. 200 pessoas testemunharam a verdade. Taylor nunca te contou nada disso porque ela não precisa se gabar. A excelência fala por si só. Ele fez uma pausa. Ao contrário de algumas pessoas, ela não precisa destruir os outros para se fortalecer. Então ele desferiu o golpe final. Ah, e Robert, sua empresa vem nos apresentando propostas há 3 anos. Recusamos porque só trabalhamos com pessoas que compartilham nossos valores, valores familiares, valores verdadeiros. A mãe tentou falar, mas David não havia terminado. Taylor pagou 30% deste casamento. Vocês sabiam disso? O fardo da família financiou esta celebração onde ela acabou de ser humilhada publicamente. As damas de honra de Jéssica trocaram olhares de choque. Mas aqui está a melhor parte, disse David, agora sorrindo. Taylor é muito profissional para te contar isso, mas eu não sou. Ela foi assediada pelo Cedar Sinai, dos Hopkins e pela Clínica Mayo. Ela escolheu ficar no St. Mary's por causa das crianças em sua ala de oncologia. Esse é o tipo de pessoa que ela é. Ele devolveu o microfone ao apresentador, que estava atônito, e caminhou até mim. Pronto para ir? Perguntou ele em voz baixa. Você não pertence a este lugar. O salão de baile explodiu em aplausos.
Metade dos convidados começou a bater palmas, aplausos lentos e hesitantes que foram se intensificando à medida que as pessoas processavam o que tinham presenciado. A outra metade permaneceu imóvel, encarando minha família como se os estivesse vendo pela primeira vez. O rosto da minha mãe passou por uma série de cores que eu nunca tinha visto em pele humana. Sua compostura cuidadosamente mantida se estilhaçou como a taça de champanhe de Jéssica. Taylor, querida, ela gaguejou no microfone. Não tínhamos ideia. Por que você não nos contou? Jéssica pegou o microfone. Este é o meu casamento, o meu dia. Sua voz embargou. Taylor sempre tem que fazer tudo girar em torno dela. Foi aí que começaram os cochichos. Ela realmente pagou o casamento? Chefe de enfermagem aos 34 anos? Cirurgia cerebral sozinha? Que tipo de mãe? Robert puxou Jéssica para um canto, com o rosto furioso. Eu conseguia ler seus lábios. Sua irmã conhece David Shane e você nunca me contou. Tia Carol, que havia ignorado minhas mensagens sobre a cirurgia, apareceu de repente ao meu lado. Taylor, querida, deveríamos almoçar juntas na semana que vem. O tio Jim apareceu com seu cartão de visitas. Sempre soube que você era especial. Minha empresa poderia se beneficiar de um consultor na área da saúde. Minha prima Beth segurou minhas mãos. Sinto muito pelo aeroporto. As crianças não tiveram futebol. Os mesmos parentes que antes estavam ocupados demais para dirigir 20 minutos agora me cercavam como tubarões farejando sangue. Mas não era a mim que eles queriam. Era a proximidade com David, com o sucesso, com uma história que poderiam contar em seus próprios jantares. Mamãe abriu caminho pela multidão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu reconheci aquelas lágrimas. Não eram por mim. Eram pela reputação dela. Taylor, por favor, ela sussurrou. Não vá embora. O que as pessoas vão pensar? Eles vão pensar exatamente o que deveriam ter pensado desde o início, eu disse calmamente. Jéssica tropeçou em seus sapatos de grife, com o rímel borrado. Você arruinou meu casamento. Você planejou isso. Não planejei nada, eu disse. Pedi uma carona do aeroporto. Você me deu sua resposta. O fotógrafo de casamento registrava tudo discretamente. Amanhã, essas imagens seriam muito diferentes do conto de fadas que Jéssica havia imaginado. Então aconteceu algo inesperado. Os funcionários, os garçons, os bartenders, a moça do guarda-volumes, começaram a aplaudir de verdade. Uma garçonete sussurrou ao passar, minha mãe é enfermeira. Obrigada. David ficou ao meu lado, firme e inabalável. Taylor não precisa de nenhum de vocês, anunciou. Ela nunca precisou. Vocês é que precisavam dela, do dinheiro dela, da bondade dela, da disposição dela em ser o saco de pancadas emocional de vocês. Isso acaba hoje. Mamãe estendeu a mão para mim mais uma vez. Você ainda é minha filha. Não, respondi claramente. Sou Taylor Parker, diretora de enfermagem, e estou de saída. Peguei o microfone pela última vez. A sala ficou em silêncio, aguardando. Mãe, você tem razão em uma coisa. A família deve ser honesta. Minha voz era firme, profissional. Então, deixe-me ser honesta agora. Virei-me para a multidão, mas minhas palavras eram para minha família. Quando fui diagnosticada com um tumor cerebral, mandei mensagem para um grupo de família no WhatsApp. 17 pessoas. Ninguém se ofereceu para me visitar em Houston. Ninguém perguntou se eu estava com medo. Ninguém se preocupou em saber se eu tinha sobrevivido à cirurgia. Ouviram-se exclamações de espanto na plateia. As amigas da mãe, do clube do livro, pareciam horrorizadas. Quando pedi uma carona do aeroporto depois de uma cirurgia no cérebro, me disseram para pegar um Uber. Os arranjos de mesa do casamento eram mais importantes do que a minha vida. Olhei para Jéssica. Eu te dei $15.000 ao longo de 2 anos, a entrada da minha casa. Você nunca me devolveu um centavo. Mas quando você precisou de dinheiro para o casamento, eu também te dei, porque família ajuda família, não é? Jéssica abriu a boca, mas eu continuei. Estou na mesa das crianças desde os 30 anos.
Já me apresentaram como a divorciada ou a que trabalha na área da saúde, como se fosse algo vergonhoso. Já fui o exemplo negativo, o alívio cômico, o caixa eletrônico. Minha voz nunca se elevou. Eu não precisei gritar. Mas eis o que você nunca soube. Enquanto você ria do meu insignificante trabalho de enfermagem, eu estava segurando crianças moribundas. Enquanto você planejava arranjos de mesa, eu estava salvando vidas. Enquanto você me chamava de fardo, eu estava me tornando a chefe de departamento mais jovem da história de Saint Mary's. Entreguei o microfone a David e olhei para minha mãe. Você perguntou o que as pessoas vão pensar. Elas vão pensar que você é a mãe que abandonou a filha depois de uma cirurgia no cérebro, e elas estarão certas. Mamãe estendeu a mão para mim. Taylor, por favor, podemos resolver isso. Não, respondi simplesmente, você não pode, porque eu não preciso que você faça isso. David voou 3.200 quilômetros para me buscar. Minha verdadeira família, as enfermeiras que almoçaram comigo em Houston, as crianças que fizeram cartões para mim, os colegas que comemoraram meu sucesso, eles apareceram. Você não. Jéssica agarrou meu braço. Você não pode simplesmente ir embora. E a família? Retirei a mão dela delicadamente. A família aparece quando você precisa. David voou 3.200 quilômetros. Você não conseguiria dirigir nem por 20 minutos. Enquanto caminhava em direção à porta com David, ouvi Robert sussurrar para Jéssica, você me disse que ela não era ninguém. Ela conhece todo mundo que importa na área da saúde. Virei-me uma última vez. Parabéns pelo seu casamento, Jéssica. Não se preocupe em me pagar de volta. Considere isso meu presente de casamento e minha despedida. A caminhada até as portas do salão de baile pareceu um filme. 200 convidados se abriram como o mar vermelho. Alguns estenderam a mão para tocar meu braço em solidariedade. Outros recuaram como se meu poder recém-adquirido pudesse queimá-los. Jéssica correu atrás de nós em seus saltos de grife, cambaleando e desesperada. Taylor, você não pode ir embora. E o baile pai-filha? Você deveria substituir o papai. Parei. Nosso pai havia falecido há 10 anos. Mesmo no funeral dele, fui eu quem cuidou dos preparativos enquanto Jéssica chorava delicadamente pelos convidados. Peça para a mamãe substituir, eu disse. Ela é boa em interpretar diferentes papéis. Por favor. Jéssica agarrou meu vestido. Preciso desse dinheiro de volta. Robert vai ficar furioso porque a firma perdeu Saint Mary's. Você precisava do meu dinheiro para emergências, lembra? Considere isso seu. Mamãe abriu caminho pela multidão, enquanto suas amigas da alta sociedade observavam com um fascínio mal disfarçado. Taylor Parker, se você sair por aquela porta, não será mais bem-vinda nesta família. Eu ri. Ri de verdade. Mãe, eu não sou bem-vinda nesta família há anos. Você simplesmente precisava demais de mim para admitir. Vou te excluir do testamento. O que você vai deixar? A casa que você hipotecou 2 vezes? A economia que você gastou no primeiro casamento da Jéssica? Fique com tudo. David deu um passo à frente. Senhora Parker, sua filha acaba de lhe oferecer uma graça que a senhora não merece. Sugiro que a aceite. Foi aí que o tio Jim entrou em ação. Taylor, espere. Seu sucesso reflete em todos nós. Agora somos uma família. Eu sou da família, perguntei. Onde estava minha família quando eu estava na UTI? Onde estava minha família quando eu não conseguia enxergar direito por causa dos analgésicos? A cerimonialista apareceu em pânico. A dança pai-filha é daqui a 5 minutos. Cancele isso, eu disse. Ou melhor ainda, deixe a mamãe e a Jéssica dançarem juntas. Elas fazem isso há anos. Enfim, quando chegamos às portas, ouvi os sussurros explodindo atrás de nós, chefe de enfermagem, salário de $250.000, só com cirurgia cerebral. Fizeram ela sentar na mesa das crianças. Mas a melhor parte foi a voz furiosa de Robert, sua irmã me custou o maior contrato da minha carreira. David abriu a porta para mim. Seu carro alegórico à espera, Cinderela. Isto não é um conto de fadas, eu disse. Não,
concordou ele. É melhor assim. Você se salvou. Atrás de nós, o casamento continuava. Mas a celebração havia terminado. O segredo da família Parker fora revelado. Eles haviam jogado fora um diamante enquanto valorizavam bijuterias. Meu celular vibrou. Desliguei sem olhar. Algumas pontes foram feitas para queimar. As consequências foram rápidas e brutais. Em 48 horas, a agência de marketing de Jessica perdeu o contrato com a St. Mary's. Não por minha causa, mas porque Robert não conseguiu ficar de boca fechada. Ele ligou diretamente para David, ameaçando expô-lo por ter arruinado o casamento. A resposta de David foi retirar todos os 12 hospitais da lista de fornecedores. 2 milhões de dólares perdidos. Naquela segunda-feira, Jessica me ligou 17 vezes, deixando mensagens de voz cada vez mais histéricas. Você fez isso de propósito. Você destruiu minha vida. Os sócios de Robert estão furiosos. Mas não fui eu quem humilhou publicamente um membro da família. Não fui eu quem tratou a cirurgia cerebral como um mero inconveniente. A posição social da mãe desmoronou mais rápido do que as perspectivas de casamento de Jessica. Suas amigas do clube do livro de repente se lembraram de compromissos anteriores. As senhoras do clube de campo cochichavam por trás de suas viseiras de tênis. A senhora Davidson, a amiga mais antiga da minha mãe, ligou-me diretamente. Taylor, querida, eu não fazia ideia do que você tinha passado. Sua mãe nos disse que você estava com problemas. Não estou preocupado, senhora Davidson. Simplesmente terminei. A família extensa se dispersou como baratas à luz do dia. Tia Carol postou no Facebook sobre dinâmicas familiares tóxicas sem um pingo de ironia. O tio Jim enviou uma carta formal pedindo desculpas por ter faltado à minha cirurgia, como se a documentação pudesse apagar a sua ausência. Mas o verdadeiro choque veio do escritório de advocacia de Robert. Eles não perderam apenas o Hospital St. Mary's, perderam todo o setor de saúde. Descobriu-se que David Shen participava de 3 conselhos de administração de hospitais e tinha opiniões sobre parcerias baseadas em valores. Jessica me mandou uma mensagem, Robert me largou. Disse que eu sou um peso morto. O casamento tinha sido há 10 dias. O casamento deles durou menos de 2 semanas. Mamãe tentou uma abordagem diferente, aparecendo no hospital com flores. A segurança a impediu de entrar. Ela havia sido sinalizada como uma possível perturbação ao atendimento ao paciente. Como você pôde proibir a sua própria mãe de fazer isso? Ela soluçou na minha mensagem de voz. Eu não a proibi de entrar. Simplesmente informei à segurança que alguns visitantes me causaram problemas de saúde. Eles tiraram suas próprias conclusões. Entretanto, minha história viralizou na comunidade de enfermagem. A hashtag Nurses deserve better, enfermeiras merecem melhor, começou a bombar. De repente, comecei a receber mensagens de profissionais de saúde do mundo todo compartilhando histórias semelhantes de demissão por negligência familiar. Nancy me chamou de lado uma manhã. Sabe, metade da equipe de enfermagem quer te adotar, não é? Não preciso de adoção, eu disse. Já tenho a família que escolhi. Naquela noite, David e eu jantamos para discutir a transição. Não um encontro romântico, algo melhor. Um encontro entre iguais. Algum arrependimento? Perguntou ele. Só uma, admiti. Devia ter saído daquela mesa infantil há anos. 6 meses depois, eu estava diante de 200 profissionais de saúde em nossa conferência anual. Não como a irmã esquecida ou o fardo da família, mas como a diretora de enfermagem, Taylor Parker. Quero falar sobre trabalho invisível, comecei. Aquele tipo de trabalho que as famílias esperam, mas nunca reconhecem. Aquele que nos esgota até não nos sobrar nada para nós mesmos. A sala estava silenciosa, mas era um silêncio diferente do silêncio do casamento. Era um silêncio de reconhecimento. Eu havia lançado o Programa de Apoio aos Heróis da Saúde, um fundo para profissionais da área médica que lidam com traumas familiares. Em apenas 6 meses, ajudamos 47 enfermeiros, 23 médicos e 15 técnicos a estabelecer limites com famílias tóxicas. Damos tudo de nós no trabalho, continuei. Depois, vamos para casa e damos ainda mais.
Mas o que acontece quando as pessoas que deveriam nos apoiar só sabem receber? Mãos se ergueram por todo o auditório. Essas eram as minhas pessoas. Elas entendiam. David observava de trás, orgulhoso. Ele havia se tornado mais do que um chefe ou mentor. Era o irmão que eu escolhi, a família que eu construí. Sem romance, apesar do que Jéssica desesperadamente desejava, algo mais profundo. Respeito. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe: vi seu discurso online. Estou orgulhosa de você. Apaguei sem responder. Era fácil reivindicar o orgulho à distância. O programa cresceu. Adicionamos serviços de aconselhamento, planejamento financeiro para aqueles cujas famílias os haviam esgotado e recursos jurídicos para estabelecer limites. Toda semana, alguém se aproximava de mim com lágrimas nos olhos. Eu pensei que estava sozinho. Vocês não são, eu lhes dizia. Nunca foram. Lily, minha paciente favorita, estava em remissão. Ela me enviou um desenho de duas figuras de mãos dadas, uma com a legenda Senhorita Taylor, a outra meu herói. O desenho estava pendurado no meu escritório, ao lado dos meus diplomas, e valia mais do que qualquer título acadêmico. Jéssica tentou uma reconciliação uma vez, aparecendo no meu apartamento com lágrimas e pedindo desculpas. Preciso da minha irmã de volta, ela disse. Você precisa do meu dinheiro de volta, corrigi. Há uma diferença. Ela saiu irritada, mas esse era o padrão dela, ficar irritada quando não conseguia manipular. A parte mais estranha foi a paz que senti. Chega de ansiedade com os jantares em família. Chega de pavor quando meu telefone tocava. Chega de me diminuir para que os outros se sentissem importantes. Nancy me perguntou uma vez se eu sentia falta deles. Sinto falta de quem eu pensava que eles eram, admiti. Mas você não pode sentir falta de algo que nunca teve de verdade. Minha verdadeira família, as enfermeiras, os médicos, as crianças de quem cuidei, me mostraram o que era o amor. Era estar presente. 1 ano depois do casamento, recebi uma carta da minha mãe. Escrita à mão, formal, daquelas que ela nos fazia escrever como cartões de agradecimento. Taylor, eu tenho feito terapia. O Dr. Morrison disse que eu preciso reconhecer o mal que causei. Então, aqui está. Eu falhei com você. Eu te diminuí porque eu era pequena. Eu ensinei a Jéssica a receber porque nunca aprendi a dar. Me desculpe, mãe. Fiquei com aquela carta em mente por 3 dias antes de responder. Linda, obrigada pelo seu pedido de desculpas. Espero que a terapia lhe traga paz. No entanto, desculpas não apagam padrões. Você está arrependida agora porque existem consequências. Onde estava essa percepção quando eu estava sozinha em Houston? Quando me sentei à mesa das crianças aos 34 anos? Quando você me apresentou como sua decepção? Eu te perdoo, mas perdão não significa reconciliação. Construí uma vida sem você. É uma boa vida. Uma vida plena, uma vida onde eu importo. Desejo-te tudo de bom à distância. Taylor. Ela nunca respondeu, mas Jéssica respondeu com uma mensagem no Facebook: você vai mesmo abandonar sua família? Eu não abandonei ninguém, respondi. Simplesmente parei de me dar conta da minha própria negligência. A verdade é que eu tinha encontrado minha família. David, que ainda me ligava todos os dias. Nancy, que se tornou minha melhor amiga. A equipe da pediatria que comemorava minhas vitórias como se fossem suas. Lily e as outras crianças que me ensinaram que o amor não deve machucar. No baile de gala do nosso hospital, fiz um discurso sobre famílias escolhidas. O sangue faz vocês serem parentes, eu disse. Mas lealdade, respeito e presença, isso sim é o que faz de vocês família. A ovação de pé durou 3 minutos. Mais tarde, David me chamou de lado. Dos Hopkins ligou de novo. Estão oferecendo $350 mil. E abandonar meus filhos? Olhei em direção à ala pediátrica. Nunca. Foi isso que eu disse a eles. Ele sorriu. Mas eu queria que você soubesse o seu valor. Eu sei o meu valor, eu disse. Levou 34 anos, mas eu sei.
Mamãe tentou mais uma vez, aparecendo no hospital no aniversário da minha cirurgia. Dessa vez, eu a encontrei no saguão. Você está bonita, disse ela com cuidado. Eu sou bom. Jéssica e Robert se divorciaram. Sei que ela poderia se beneficiar da companhia da irmã. Ela tem mãe, eu disse. Isso já deveria ser suficiente. Ao sair, ela se virou. Eu te amei, sabe, do meu jeito. Eu sei, eu disse. Mas o seu jeito não foi suficiente. Naquela noite, minha família escolhida me deu uma festa surpresa. 1 ano como diretora de enfermagem. 1 ano de liberdade. 1 ano sendo vista. Lily tinha feito uma faixa com os dizeres: Feliz aniversário, senhorita Taylor. Qual é o seu dia? Perguntei. O dia em que você escolheu você mesma, disse ela simplesmente. E era exatamente isso. Se você se identificou com essa história, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Deixe um comentário sobre sua própria jornada para estabelecer limites. Eu leio todos eles. Que limites você precisa estabelecer com familiares tóxicos? Vamos nos apoiar mutuamente nos comentários abaixo. Lembre-se, escolher a si mesmo não é egoísmo. É necessário. Seu valor não é determinado pela aprovação da família. É determinado por como você se apresenta para si mesmo. E para aqueles que ainda estão sentados à mesa das crianças em suas próprias vidas, nunca é tarde demais para se levantar e encontrar seu verdadeiro lugar à mesa. Até a próxima!